Oi, pessoal, eu sou o Danilo Nunes, eu sou mentor de Creative Strategy e estou aqui diretamente com vocês do podcast da YouPix em parceria com a Web Media, o YouPixCast. Esse episódio aqui ele faz parte da coletânea Influência Pra Quê? E a gente está gravando diretamente da Feira de Negócios do YouPix Summit 2025. Nosso papo de hoje ele é um papo bem interessante porque une as pontas do ecossistema da Creator Economy, que a gente fala com marcas, creators de diferentes nichos e também de quem facilita essa conexão entre marcas e creators. E para ter a honra de trocar essa ideia sobre influência e performance, eu tenho aqui 3 pessoas muito especiais que eu vou deixar elas falarem um pouquinho sobre elas. Por favor, Karine. Oi, gente, prazer. Eu sou Karine, eu sou creator e compartilho conteúdos lá no Instagram Dona de Casa Moderna. Comecei lá no blog, né? E aí fui migrando. E o meu nicho é compartilhar mesmo o dia a dia, o lifestyle, né? E também estudo marketing, né? Gosto muito dessa parte da Creator Economy e enxergar o conteúdo como negócio. Boa tarde, eu sou a Beatriz, eu sou jornalista por formação. Estou há mais de 15 anos criando conteúdo em diferentes frentes e há 8 em voo solo, depois que eu saí da vida CLT para viver de conteúdo em diferentes formatos. Aqui à minha direita nós temos as creators, né? Tanto ali um pouco mais de nicho, como a gente está falando ali, o creator que tem um ecossistema um pouco mais conectado com a influência. E aqui à minha esquerda, a pessoa que está no player como facilitador entre marca e creator. No meio do caminho de tudo, né? Exatamente. Bom, eu sou o Gabri, prazer, eu sou o fundador e head do Playnest, então estou aqui para representar o Playnest, o que a gente faz e como é que a gente faz essa junção dos creators e das marcas. Bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Nosso papo de hoje ele é talvez um dos que mais tocam ali o relacionamento entre creator e marca, que é influência para performance. A gente sabe que influência é muito mais do que awareness e topo de funil, e a gente está vendo cada vez mais o resultado impactar diretamente não só campanhas orgânicas, como campanhas de mídia paga e o funil completo, né? Principalmente agora com as atualizações dos algoritmos das plataformas, a gente tem vendo o creator também como um catalisador da diversidade criativa dentro de campanha. Então, não está faltando negócio. Ao mesmo tempo que também está tendo uma camada nova de complexidade desse negócio em relação com a marca. Tanto de entender o modelo de negócio do creator, tanto de o creator entender como está entregando o resultado para a marca. E aí, dentro de um ecossistema que a gente tem afiliados em marketplace, em plataformas, onde a gente tem o GC Creator, CGC, né? Vamos trazer aí a nomenclatura. A gente tem também influenciadores de nicho, influenciadores mais abertos. Como é que é essa relação entre a performance? Existe algum momento onde a gente tem que parar de tratar o criador de conteúdo como um vendedor e muito mais ele como uma peça estratégica dentro do nosso negócio? Eu brinco que isso daí é a minha bíblia, porque como eu trabalho há mais de 15 anos com conteúdo, eu sempre me preocupo muito em levar um conteúdo e quando a gente envolve aí links, vendas, né, um conteúdo que seja focado em conversão, eu dar a minha visão sobre aquilo, a minha experiência, trazer a pessoalidade, trazer toda, né, a curadoria do que eu faço e, consequentemente, transformar isso numa conversão. Só que eu acho que é um caminho, assim, um pouco delicado, porque, por exemplo, eu tenho vários cases em relação a campanhas que eu fiz, umas que tiveram uma performance de conversão excelente, com o cliente voltando e, enfim, fechando mais contratos, e algumas que foram um fracasso, mas isso, para a gente determinar, óbvio que não tem uma matemática exata. Esse fracasso pode se dar porque o briefing era engessado, o produto não tinha nada a ver comigo, o timing da campanha foi completamente errado. São muitas coisas para elencar aqui em poucos minutos. Mas, sobretudo, tem um fator também que eu gosto de trazer, que é a questão de que, quando eu divulgo um produto, tem várias questões envolvidas. A necessidade de compra daquele produto, o desejo que eu gerei, ou, de repente, a identificação. Então, assim, a pessoa pode comprar por vários motivos, ou a não identificação também. E já aconteceu de eu fazer uma campanha em 2019, eu nunca esqueço, e até hoje as pessoas me chamam para pedir o link desse produto. Eu nunca mais fechei contrato com esse contratante, foi bem pontual e até hoje me chamam. Então, assim, é um caminho longo e muito diverso. E isso pela perspectiva de quem tem uma comunidade muito forte, né? Sim. Que tem uma confiança muito conectada com o produto que você faz. E as marcas entendem todos esses pontos e questões que ela está levantando aqui? Bom, eu acho que a maioria já entende, já está começando a entender, mas ainda assim tem essa resistência de querer conversão, né, primeiro, ao invés do conteúdo.
Acho que a gente tem uma junção grande que a gente faz no Playnest que um não vive sem o outro. Porque se a marca não conseguir vender, não vai conseguir pagar o conteúdo, e então tem que achar um jeito de mesclar os dois. E eu acho que quanto mais influenciadores tem, que hoje já tem muita gente criando conteúdo, influenciando, mais difícil vai ser das marcas conseguirem se aproximar de comunidades específicas, e porque vai ficar cada vez mais gente. Então, vai ser mais difícil de você targetear. E eu acho que é aí que entra o poder de você ter alguém com relevância em algum nicho e você se destaca naquilo para, eventualmente, esse conteúdo ser potente para a marca usar como mídia paga e aí sim converter. Então, que aí a gente separa as duas lógicas do funil. Tem a lógica do funil orgânico, que aí os criadores vão ser muito melhores que qualquer outro banner que tiver das marcas. E aí a gente pega esses conteúdos, como é que impulsiona eles para poder ser estratégico para a marca a ponto de converter mais. Que eu acho que aí que é esse elo do criador estratégico para a marca. E eu acho que isso conecta muito que quem acompanha o Pix já deveria saber isso de cor e salteado, né? Que cada criador ele é eficaz para uma fase diferente da jornada. Vai ter o criador que consegue gerar o awareness, vai ter o criador que vai ser o vendedor, vai ter o criador que não só vai ser um bom vendedor, como vai conseguir vender para mais de uma base e estruturar. E quando você fala dessa conexão do orgânico para performance, me pega muito, porque eu venho da performance, né? A gente brinca que a estratégia de criativos é justamente o new gap que existe entre criação e performance. Então a gente olha não só para o influenciador, para o creator, como a gente olha também para aquele criador de conteúdo que se torna uma extensão do time de produção audiovisual da marca. E aí eu olho bem para você mesmo, Karine, que eu sei que nessa pauta você tem muita coisa para falar. Como é que é essa tua relação com as marcas quando chega esse briefing para você? Então, eu comecei a criar conteúdo como paixão, né? Acho que a maioria das pessoas que cria conteúdo há muito tempo, né? Então, eu vim lá do blog, um blog bem nichado, que falava sobre apartamento, decoração. E foi lá em 2011, 2012, que eu fiz as minhas primeiras publicidades lá no blog. Um blog pequeno, né? Publicidades pequenas. E aí, quando eu vou para o Instagram para compartilhar de forma muito orgânica mesmo, dia a dia, né? Eu encontro uma comunidade, né? E aí eu vi que, poxa, tem gente que se conecta com o que eu falo. E aí as pessoas começam a te pedir link, né? Começam a querer, de fato, se engajar no seu dia a dia. E aí eu comecei a, lá em 2020, já me enxergar como negócio. Mesmo um perfil pequeno, não tinha nem 10 mil seguidores. E aí chegou a primeira proposta de publicidade. E aí eu vi que se eu fosse PJ, eu ia conseguir um cachê maior porque não ia ter o desconto. Então, desde lá, eu comecei a pensar, poxa, então eu vou correr atrás disso. E aí já fui correr atrás de como abrir um MEI, me tornar mesmo um negócio ali. E aí as marcas, bem nessa época, de 2020 para cá, começaram a enxergar também o microinfluenciador como também essa outra parte, né, do negócio. E eu acho que a gente é bem especialista em trazer a performance, porque as pessoas se conectam, porque vê que é uma pessoa do dia a dia, né? Ela se conecta comigo, ela vê ali o meu nicho, poxa, se ela está indicando, né, passa mesmo essa confiança, né? Eu acho que essa relação de confiança com a comunidade, a gente, enquanto microinfluenciador, tem bem forte, né? Porque a pessoa está vendo que você está usando ali. E aí eu comecei já a enxergar isso e ver que, poxa, dá para trabalhar, né? E aí eu comecei, além da publicidade, depois que eu fiz o Creators Boost, então, né? A enxergar além, 2022, começar mesmo a ver essa outra parte do negócio mesmo, né? Não era só criar por paixão, continuo, mas também dava para ir além, né? As marcas começaram a olhar também para a gente ali como essa parte do ecossistema, né, de também poder performar e poder vender mesmo não tendo uma base de seguidores gigante, né? E isso, eu acredito que seja reflexo de dois movimentos que a gente está vendo no mercado, que eu já vou falar com vocês quais são. Mas antes eu queria jogar uma pergunta um pouquinho polêmica, que é... Aí eu vou jogar para você e depois vocês dizem as opiniões dos creators, tá? Que é, quando vocês indicam o creator dizer não? Que assim, às vezes é muito tentador, a parceria tá ali, o negócio tá na frente, mas nem toda parceria é o que vai levar o creator pra frente no longo prazo, né? Eu diria que quando fere algum valor que ele tenha. Acho que tem muita gente hoje falando das bets em si, assim, mas a gente não tem como indicar se o criador não acredita naquilo. Então, se ele não acredita no produto, não tem por que ele indicar. Acho que é o princípio primeiro, assim. Depois vê valor, depois negocie. Então, se pra ele faz sentido. Creators. Eu tô no meio do caminho, concordando com ele, mas eu acho que assim, a primeira coisa que eu avalio, obviamente, é a minha relação com a marca, a confiabilidade daquela marca, porque algumas marcas, algumas empresas usam a imagem do influenciador para
posicionamento, para confiabilidade, credibilidade, então eu avalio muito isso. O valor, obviamente, e principalmente se faz sentido no meu momento. Então, assim, eu já declinei um contrato alto que eu declinei chorando, num mês cheio de boletos, com uma marca muito boa, mas eles não abriram mão de uma cláusula no contrato que era inegociável para mim. E aí eles falaram, nossa, mas você vai declinar mesmo? Eu falei assim, cara, essa cláusula não dá. Era relacionado a direito de margem? Não é nada disso. Isso daí já virou fichinha. Era em relação a posicionamento político, que até aí ok. Eu acho que o político a gente dá pra ficar ali, né? Dá pra passar um pano, mas é posicionamento político e ideológico. Mas quando a gente fala de ideologia, a gente fala de muitas coisas. Eu não posso abrir mão do meu... valores com que A gente não pode abrir mão de posicionamento ideológico. Aí eu acabei declinando. E muitas vezes a nossa comunidade tá com a gente por isso, né? A minha comunidade sabe, e tem coisas que iam ficar escancaradas que não faz sentido. Eu podia, era 6 meses, eu podia ficar 6 meses quietinha, sem postar nada. Mas eu falei, desculpa o palavreado, se eu abrir as pernas agora desse jeito, lá na frente vai ser a mesma coisa, enfim, acabou que ficou pra trás. Eu penso neles até hoje não sei se eu faria a mesma coisa, porque tá todo mundo pedindo tanta cláusula que eu não sei se eu mudaria. Acho que isso é um reflexo da profissionalização do próprio mercado. Sim. Aí você tá falando também de um lugar onde você tá também numa cadeira de influenciadora de um nicho específico, né? Que tem diferentes tipos de monetização. Adoraria ouvir de você, Karine, também, que tá nesse lugar também de nicho, mas também trabalha muito com conteúdo gerado pelo creator, como usuário em si. Também, como a Bia, já passei várias situações de ter que recusar algum job. Não era porque eu não estava precisando de dinheiro, mas é porque feria realmente essa questão da confiabilidade da minha audiência. Eu penso que a minha relação com a minha comunidade é como um relacionamento, tanto de casal quanto de amizade. Seguidor, você consegue até mais rápido, vamos dizer, você pode viralizar, você pode, enfim, impulsionar, mas a confiança é uma construção que não foi da noite pro dia, não é de um vídeo, não é de um post. Então, isso para mim pesa muito. Então, eu sempre penso que, não, é melhor eu abrir mão disso aqui, pensando que a conta lá na frente, ela vai ficar muito pesada para mim, sabe? Então, eu sempre vou prezar pela minha autenticidade e por essa confiabilidade que a minha comunidade tem em mim. Então, não adianta eu falar de um produto ou de um serviço que não tem nada a ver comigo. E aí, como que eu vou fechar a conta depois, né? A gente precisa pagar boleto. E aí, eu vou investindo muito também nessa outra parte, que é a afiliação, né? Que aí eu tenho total liberdade criativa, porque eu vou indicar produtos que já estão no meu dia a dia, produtos que eu acredito, eu não vou ter briefing, eu não vou ter nada, né? Então, eu uso, principalmente para o meu nicho, né? Enquanto microinfluenciadora, além das publicidades, porque aí eu vou selecionar só aquilo que faz sentido para mim, que não vai ferir os meus valores e que tem a ver com a galera que me segue, né? E aí eu vou partir para essa outra parte, né? O GC mesmo. Algumas marcas que eu não teria acesso enquanto influenciadora, talvez pela régua ali mesmo de conteúdo, né? De seguidores, né? Tem marca que vai ver ainda, né? Não tem tantos seguidores, mas de alguma forma ela se conectou comigo, com a minha forma de criar conteúdo, então eu fiz um conteúdo GC. Não postei no meu perfil, mas a marca usou, enfim. Então, é um valor que talvez eu não ia ter, talvez eu nunca ia acessar essa marca, né, enquanto influenciadora. Posso te complementar com um negócio? À vontade. Eu lembrei de uma coisa também que é muito importante para mim, que é, por exemplo, uma marca determinada de um público diferente do que eu consumo, obviamente, mas que pode me prejudicar com alguns outros contratantes. Então, colocando na prática, me chamaram outro dia para fazer uma marca de fralda, porque eu sou mãe, falo de maternidade, só que não é a fralda que meu filho usa, não é uma fralda que eu compraria, e é um público CD, eu diria, e eu converso com o público AB. Mas ela falou, não, mas a nossa ideia é exatamente essa, é uma fralda premium que está vindo para o mercado, assim, acessada, a gente precisa de pessoas como você para conseguir gerar desejo e elevar o nível do produto. Aí eu falei, não, então é muito nesse caminho. E era aquilo lá, as contas chegando, era um mês que você precisava, mas eu falei assim, mas se eu fizer essa fralda, aí depois o outro cliente, não sei o quê, aí então eu tomo bastante cuidado para não misturar tudo. Porque pensando em performance, você pode entregar uma coisa no curto prazo, mas aí acho que vocês têm um lugar de fala super legal nessa conexão, que é cada vez menos as marcas estão procurando parcerias pontuais com criadores de conteúdo e criando parcerias mais extensas. Primeiro porque, se o creator performa na minha peça, seja ela orgânica ou de mídia, cara, eu quero uma parceria a longo prazo com esse cara. Porque recrutar é difícil, começar um relacionamento do zero é difícil.
E se eu tenho uma variável que funciona aqui dentro do meu esquema de growth, eu quero investir mais dentro disso, né? E resumindo tudo que você falou, acho que se resume uma frase que é: oi, eu não sou um banner. Eu não sou um banner. Eu tenho uma confiança, tenho uma estrutura e isso afeta a performance do meu conteúdo. E levando em consideração até vários tipos de modelo que você levantou aqui, tipo, conteúdo como o GC, que você não acessaria numa marca, pensando até que cada vez mais as marcas estão olhando para nano, micro-influenciadores, porque o grau de confiabilidade é muito maior, o investimento ele é mais pulverizado. Por mais que o capital social ali não esteja tão gigantesco quanto um influenciador macro, e vocês têm uma conversa muito mais íntima, né, com a audiência, acho que a Playnest faz um trabalho muito legal de unir todos esses modelos de creators, né, sejam afiliados, produtores, de nicho, para falar, tá bom, eu sei que você quer conversar com a sua audiência, mas o lado de cá também precisa de resultado. E não é um papo fácil de fazer. Você tem algum exemplo aí que você queira trazer pra mesa? Tem. A gente fez recentemente uma campanha bem legal, assim, para um player grande. E a gente conseguiu pulverizar bastante a campanha, que às vezes ia estar concentrada em uns 2 ou 3 criadores para 170 criadores. Então, como é que a gente consegue levar valor para todos eles e, ao mesmo tempo, explicar para a marca que aquele investimento valeu a pena? Que talvez seja um pouco desse elo. Para os criadores, a gente gera valor não só podendo se relacionar com uma marca desse tamanho, mas também criando portfólio, gerando valor e monetizando em cima daquilo, para pessoas que às vezes nem fossem monetizar. A gente está falando às vezes de perfis de 1000 seguidores que podem fazer um conteúdo, ganhar dinheiro com aquilo, estourar. Daqui a pouco a marca começa a olhar aquele criador de uma forma diferente para fazer um contrato a longo prazo. Então, muito desse nosso formato é pensando em a marca criar um programa de criadores a ponto dela descobrir novos talentos e poder trabalhar de forma perene com eles. Então, acho que conecta um pouco com essa visão de longo prazo do criador com a marca, mas também com essa visão de profissionalização dos micro e nano criadores, que eu nem uso tanto esse termo, eu uso mais pessoas, porque no fundo todo mundo, né, hoje em dia cria conteúdo. E eu acho que isso é bom porque aumenta cada vez mais a atenção do mercado e, consequentemente, as pessoas vão precisar se diferenciar cada vez mais com mais profissionalização. Então, acho que esse é como é que a gente linka a marca com o criador. Assim, a gente sempre leva dizendo, se não funciona para o criador, não vai ser bom para você, porque ele não vai estar falando do jeito que ele quer falar com a audiência dele e a publicidade não vai funcionar para sua marca. Então, vamos fazer isso funcionar do melhor jeito que funciona para a audiência dele, que aí as coisas vão fluir melhor para vocês também. Então, acho que é um pouco do como a gente vende isso. Total. E o criador tem que entender essas métricas também, né? Porque não adianta eu tô ali produzindo conteúdo, entreguei para a marca não gostou de mim, tá? Por quê? Como é que você ajuda a mover o ponteiro também da marca, sem precisar ter essa intervenção o tempo inteiro? Tipo, você pensar como estrategista. E lembra aqueles 2 pontos que eu falei lá no início? Acho que é legal que, pensando em tendência, eu vejo muito como a profissionalização do mercado. De 2020, que você falou pra cá, a gente tá vivendo um outro modelo, completamente diferente. A gente ainda tá engatinhando no quesito economy, se a gente fosse comparar a outros países, mas agora a gente já começa a ter um criador que pensa um pouco mais em esteira de produto, né? E aí, pensando até, você falou, eu não teria acesso a essa marca se eu não fizesse o GC. Muitas vezes o GC é a porta de entrada para alguém que produz o conteúdo muito bem, não tem o acesso a essas marcas, não tem a comunidade para fazer, e começa com o GC. Às vezes depois a própria influência tem o GC como um produto externo, né? E aí vende o direito de imagem para página de destino, e aí vende o direito de uso de ads, aí você vai criando uma esteira de relacionamento a longo prazo. Como é que vocês, aí, tanto do lado do creator quanto do lado da Playnest, né? Como é que vocês ajudam o creator a desenhar essa esteira de produto? Pensando não só no valor que ele gera para ele como negócio, e como ele gera exponencialmente para a marca, né? É que assim, essa esteira de produto, pra mim, eu tava brincando lá fora, não sei com quem que eu tava falando numa dessas rodas de conversa. Se o Instagram acabasse amanhã, porque querendo ou não, a audiência principal vem no Instagram, o que eu ia fazer da vida? Então, Eu ia dar risada primeiro, eu ia ficar um pouco nervosa. vamos de caos. Mas, cara, eu ia pegar tudo que a minha comunidade, a minha audiência, sabe que eu faço, sabe que eu sou boa em fazer, que eu gosto de fazer, e eu ia monetizado. Cara, tem menina que me pede, Bia, me leva para um tour guiado nos brechós que eu faço. Me leva a fazer não sei o quê. Então, assim, tipo, tudo, se a gente colocar um valor e fazer um PPT bonitinho, tudo vira produto na hora, não necessariamente um infoproduto. Mas brincadeiras à parte, eu acabei criando um estúdio no meio do caminho, que era para ser um escritório, para
pegar o meu espaço de trabalho com fundo infinito, com cantinhos instagramáveis, tudo bonitinho, e oferecer isso para quem precisa também, porque era uma necessidade pessoal minha. Então aí eu já tenho mais uma coisa que vem do meu, né? Além disso, criei grupo no WhatsApp de ofertas e achados, e eu quadripliquei o que eu vendia quando eu postava no Instagram. Além disso, os links afiliados. Da onde é seu brinco? Faço o link, faço o post bonitinho, dispara o link, vende não sei quantos brincos. Às vezes também não vende, depende. Mas, tipo assim, tudo que eu vejo que é a oportunidade de eu fazer dinheiro, eu tô fazendo, eu não deixo dinheiro na mesa. Complementando, eu acho que é exatamente isso. A gente está nesse lugar do mercado de pensar além das plataformas, né? Claro, a renda maior hoje é publicidade, né? O que paga mais, mas a gente não pode ficar só dependente disso, né? Então, acho que é de fato a gente começar a enxergar essa criação como um negócio e expandir, né? Pensar, o que a gente achava que era só publicidade, eu quando comecei, né, lá pequenininha, achava que era só publicidade. E aí comecei a enxergar o mercado de afiliado. E aí surge o GC. E às vezes você começa a ver, eu posso prestar um serviço, posso dar uma consultoria, né, vou estudando outras coisas, posso estar do lado da marca, co-criando talvez. Então, assim, a gente precisa de fato expandir bem a nossa mente, né, e enxergar além, né, como você falou, a gente não pode ficar só dependente ali da publicidade ou da plataforma, mas tem muitas coisas, né, que a gente pode fazer e às vezes até no offline, né? Sim, eu faço Até muita no coisa no off. offline, a gente Corres consegue. no off. Essa brincadeira que eu falei de tour guiado no brechó, elas me pedem, elas já falaram, vamos fazer uma viagem, eu quero viajar. Eu e minha irmã, a gente é meio apocalíptica, sabe? Aí a turma gosta, vamos fazer uma viagem das irmãs, vamos. Fui lá e fiz, levantei. Nessa eu não ganhei dinheiro porque foi um projeto meio que piloto. Mas viajei com seguidoras, com gente que eu nunca vi na vida. Fez seu MVP, você tá se pensando como empresa. Então, é isso. Aí eu falei assim, dá pra fazer? Rola, como que é? Quanto que eu vou ganhar? Beleza, alguns saem menos 0 a 0, outros não. Teste, vamos indo e nisso eu vou entrando, vai prolongando essa esteira aí. E isso é legal porque eles estão falando do creator como business, né? Já pensando em sair da plataforma. E a gente tem um contexto que tá chegando com muita força, que é com o desenvolvimento da tecnologia, que é blockchain, como o caminho da Web3, né? Da gente fazer o creator se pensar como a própria plataforma. Como é que vocês estão já ventilando esse futuro para os creators, né? Posso complementar o que ela estava falando? Por favor. Eu acho que do lado do criador, assim, no Playnet a gente tem uma área educacional muito forte, que é para ajudar os criadores a entenderem um pouco mais sobre o que eles devem fazer ou não. E também abrir essa cabeça de outras oportunidades de monetização, que às vezes a gente fica preso à publicidade e não necessariamente vai para os afiliados e tudo mais. E acho que isso está crescendo cada vez mais e a gente não pode ficar de fora nessa ajuda do criador, né? Que é um dos pilares principais do Playnet. E do ponto de vista da marca, acho que é uma das pautas, inclusive, também, que é esse olhar de mídia. Eu acho que tem uma possibilidade de crescer a verba de creators através desse dinheiro que hoje está muito concentrado em mídia. Porque, querendo ou não, todo mundo é mídia, só que a diferença da mídia com creator é que tem conteúdo junto. Então, como é que a gente cria uma terceira camada onde está misturando esses dois dinheiros de mídia e de marketing, que às vezes hoje fica marketing com 10% do dinheiro e mídia com 90%. Então, acho que ainda tem na publicidade um caminho longo da gente conseguir trazer parte desse dinheiro, provando que os criadores também podem trabalhar com esse formato de mídia, só que com mídia de conteúdo e que tudo deve ser precificado, não só a performance daquele conteúdo. Então, acho que tem um caminho legal aí nesse lado. E agora eu vou só puxar o seu gancho. Eu sou jornalista. O meu trabalho, eu comecei criando conteúdo justamente nesse cenário. O que eu fazia? Eu era editora de moda, eu pegava um sapato, fazia um estilo composto bonito, um cenário do sapato, ou sei lá, do prato, de qualquer coisa, né, que ia para revista, ia para qualquer outro lugar. Então eu aprendi, comecei a criar conteúdo visualmente, esteticamente com peças. Óbvio, texto também, porque eu escrevo. E aí, organicamente, acabei criando, eu sendo o produto e eu criando tudo isso. Então, isso também é uma coisa que, infelizmente, não é que é valorizado. Não chega no valor do publi, não dá para eu tirar o mesmo dinheiro que eu tiro com publicidade, produzindo conteúdo, ou sendo, sei lá, trabalhando mais na parte de set designer, stylist, uma coisa mais nesse sentido, porque, querendo ou não, a publi é onde dá mais o dinheiro. Mas, quando a gente fala dessa esteira que você estava falando, eu acho que, cara, a partir do momento que você é bom no negócio, sabe comunicar, tem pessoas que confiam em você para você fazer aquilo, pensa, só colocar numa caixinha, eu brinco, eu ponho na caixinha de perguntas, o que vocês gostariam que eu fizesse, ou não sei o quê. Cara, você faz um benchmarking ali sozinha. Pro ideia de produto ali na sua frente. Elas se dão as ideias, não precisa nem pagar. Brincadeira.
Mas é isso. Sobre blockchain, não sei se você quer que eu não tenho uma resposta muito clara, mas a gente já fez algumas iniciativas lá atrás de... Quando tava o hype da NFT, todo mundo testando algumas coisas. Mas eu vejo um caminho onde a parte financeira desse mercado da Creator Economy possa ser alavancada pela blockchain. Então eu já estou vendo algumas coisas nos Estados Unidos acontecendo nesse sentido e talvez trazer para cá para facilitar essa intermediação de pagamentos e tudo mais possa fazer sentido, mas não tenho muito nada concreto ainda. São bastante caminhos, né? Porque isso ajuda muito o que você trouxe de estou saindo da plataforma e eu estou me tornando a plataforma. Eu crio as conexões, se a gente está caminhando para uma internet que é cada vez mais nichada, né? Aqueles pequenos espaços onde as pessoas conversam com segmentos muito específicos como é o teu, Karine, você consegue navegar e fazer uma identidade digital que cruza esses 360. Pô, eu queria muito trazer os meus 2 centavos nisso que você falou o dinheiro tá todo na performance e não tá para as outras partes da marca, né? Que a gente tá vendo uma sofisticação muito grande dos algoritmos de inteligência artificial das plataformas. E nisso a gente tem o que a gente chama de diversidade criativa. A Meta tá com o Andromeda, que é um supercharge em como eles fazem a distribuição de jornada do usuário e como a própria mídia paga se desenvolve. Eles lançaram aí o Partnership Ads, que é parecido ali com os Spark Ads do TikTok, que, no meu ver, queria muito ver como é que isso está se movimentando do lado de vocês. Eu digo muito de uma cadeira de performance, tá? De um lugar de CVO de uma agência que conecta os times de criação com growth, que é, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que facilita a minha mídia paga, a minha performance, utilizar a audiência do criador diretamente de uma mídia paga, eu amplio a demanda pelo marketing de influência de nicho, ou então de creators menores de uma forma absurda. Por quê? Tô cruzando o algoritmo da minha conta de anúncios com o algoritmo da tua audiência, né? E, além disso, eu tô te dando mais um produto, que é o teu direito de imagem ads, né? Que é quase que a cereja do bolo se você for falar de negociação com marca. O que vocês estão vendo de movimentação nesses últimos meses no mercado em relação a isso? E talvez até de vendas também, né? Mais uma linha de receita de vendas por performance dessa mídia que tá usando a imagem da pessoa. Então, acho que tem mais um caminho aí. Eu vejo que algumas marcas já estão olhando muito para isso, muito naquela linha que eu comentei de usar o asset do vídeo impulsionando, mas não com tudo conectado na conta do criador e fazendo esse cross da audiência dele com o da audiência do business manager da marca. Então, acho que tem muito espaço para nesse próximo ano ir nisso, porque todo mundo quer converter. E se a gente for ligar esses dois mundos do que o criador quer e o que a marca quer, eu acho que é o único caminho possível. Assim. É difícil eu falar uma coisa, porque assim, eu trabalho muito com histórias e criatividade e roteiro. Então, quando uma pessoa me contrata, muitos hoje dos meus clientes, inclusive o meu maior cliente hoje, o foco dele não é conversão. Então, eu venho de um outro lado que foge um pouco dos números em relação mais, né, metricamente, tipo, de conversão, e muito mais para storytelling, branding e posicionamento. Então, eu acho que isso conta muito também, e eu fico curiosa de como que eu vou me adequar nesses movimentos, uma vez que hoje o meu produto principal, ou a minha vitrine principal, de adaptando melhor, é a criatividade, é o roteiro, aquela publi que a galera olha e fala, cara, como você teve essa ideia? E tipo assim, é difícil a gente falar da gente e vender o nosso peixe, mas de fato eu me empenho muito, eu me faço umas coisas que às vezes eu até falo, mas eu vou fazer isso mesmo? E quando vem o aprovado, lindo, maravilhoso, então assim, eu vou realmente precisar me mexer para conseguir acompanhar esse cenário, já que hoje quem me procura isso. E acho que vão começar a procurar quem se diferencia de alguma coisa. Então, talvez seja um ponto positivo, porque eu posso unir as métricas, a comunidade e a confiabilidade com essa criatividade e estar um passo à frente de quem só tem, talvez, a conversão ou outros números e trabalhe mais com performance. Posso complementar aqui rapidinho? Pode, por porque favor. eu acho que você tá um passo à frente, inclusive. É isso que eu... Porque vai ser essa junção. Se você tem um conteúdo bom que as pessoas querem fazer, com mídia vai ser muito melhor. Então, eu acho que você tem esse passo à frente, as marcas precisam entender nesse novo dinheiro que eu comentei da mídia e da performance, tem que entender que existe um meio termo onde o conteúdo precisa ser remunerado e também a mídia. Então, Sim. essa mistura dos dois. Né? Mas eu vejo um pequeno retrocesso nisso com o GC. Porque hoje o meu valor de cachê, se forem me contratar, né, o meu escopo ali completinho, pensando com uso de imagem, blá, 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 quando a gente coloca do lado de um valor de UGC,
é discrepante. E eu não aceito. Então, assim, não é que eu não aceito, porque primeiro por posicionamento, e também porque não é a maneira como eu nunca trabalhei. Acho que nem quando era 15 anos atrás, às vezes eu ganhava algumas ofertas que eu recebo hoje. Chegam a ser, né? E eu tenho assim, ó, tô com equipe aqui, eu tenho investimento, já teve conteúdo que eu saí no 0 a 0 porque eu queria muito fazer. Então, assim, esse é um diferencial que às vezes as marcas não enxergam ou fingem que não enxergam. Por isso que eu acho que é muito importante o papel das agências de educar e de estar nesse meio termo de que, tipo assim, a gente não pode, cara, mais uma vez, eu não posso abrir as pernas e falar, cara, eu vou fazer um GC, eu vou não sei o quê. Não, cara, meu preço é esse. Ah, você quer rodar dessa forma? Então, assim, já acho que é bem diferente de você que trabalha menos tempo, né? Eu vou só fechar essa fala que a gente tá chegando no finalzinho. Desculpa, a gente vai se empolgando. Quando o papo é bom, Não, sem assim. problemas. Que eu vou passar, inclusive, pra você a minha última pergunta, que é, você nesse lugar, você tá muito no lugar de gerar marca, né? E aí, numa estratégia de marca, você tá ali pensando em performance, a gente vai olhar pro teu conteúdo e vai falar, cara, meu custo de novos usuários é baixo com essa pessoa, o meu CPC é baixo com essa pessoa, o meu CPM é baixo, eu tô gerando interação, eu tô gerando desejo, os KPIs são outros, no tipo de conteúdo que tá ali contigo. Enquanto quando a gente tá falando de afiliado e o GC, nesse sentido a gente tá olhando muito mais pra performance, porque a gente consegue tangibilizar ali o KPI, né? O que é o grande poder do afiliado? Você e principalmente com o TikTok Shop e essas plataformas. Você resolveu um problema de jornada que tinha de atribuição e ali você encurta a jornada e realiza tudo dentro do social commerce, né? Então acho que pra gente encerrar esse papo de modelos de receita, queria jogar a bola pra você, complementando o que ela trouxe do... Cara, o GC não é muito pra mim. Quando você acredita que o GC é pra marca? Porque, pensando pelo lado da marca, são 3 pontos, né? A gente tem a geração de asset, né? Que a gente tem ali um asset de uso pra página de destino, vídeo, geração de prova social e também geração de conexão, muito mais no nível de, vez de influência, às vezes de evidência, né? Eu quero que aquele cluster veja como é que você enxerga essa relação final como receita pra você. Eu acho que o primeiro ponto é esse do acesso, né? Então, o GC, ele vem, de certa forma, para quem está começando. Eu acho que para quem está começando na criação de conteúdo, é perfeito. Porque você vai acessar marcas, né? Enfim, e você vai até também se modelar ali, aprender, né? A criação de conteúdo. Então, eu acho que vem nisso. Acho que, sim, o mercado precisa ainda melhorar bastante pontos, né? Porque, não é só porque é um conteúdo gerado pelo usuário, eu não vou usar a minha imagem, também que o cachê tem que ser muito mais baixo, porque ela vai usar para uma mídia, né? A marca vai usar, enfim, vai converter isso também bastante, a gente sabe, senão a marca não ia contratar, né? Então, eu acho que, assim, no fim das contas, precisa ter mais espaços como esse, de sentar todo mundo. É sentar a agência, sentar a marca, a plataforma, o creator, e a gente, de fato, co-criar. Eu acho que o segredo é esse, porque aí vai performar, a gente precisa performar. Todo mundo quer performar, todo mundo quer dinheiro, ser feliz, pagar os boletos. E então, cada um dando sua pitada, e tipo assim, seria o cenário Eu ideal. acho que o cenário ideal é esse, tanto no GC quanto na publicidade, enfim, qualquer formato. Quando a gente senta junto, todo mundo na mesma mesa, todo mundo vai sair ganhando, né? Porque aí a marca vai escutar o criador, porque ninguém é melhor do que a gente para conhecer a nossa audiência, mas a marca sabe também dos valores dela e a gente, né, se está se associando, é tipo um casamento, né? Total. Todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que, enfim, fazer a sua parte, é uma parceria, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se juntar, co-criar junto, mais todo mundo tende a ganhar e performar, porque no fim, gente, todo mundo quer performar, todo mundo quer, né, tanto a marca quanto o criador. Eu acho que então precisa de ter mais conversas para a gente poder chegar num cenário ideal para todo mundo, né? Todo mundo sair ganhando nisso aí. Isso é o grande papel de vocês, né, nesse ecossistema. Fazer a galera se entender. Eu ia até comentar um pouco desse termo GC, que eu acho que às vezes a gente confunde ele, né? Sim. O GC, pra mim, não é algo que é pago. O GC você vai no restaurante, você gosta do restaurante, você faz o conteúdo. Só que às vezes a gente tem chamado isso no mercado e acaba confundindo o termo. Às vezes não, sempre. É o Creator Generated Content, não era a verdade. Mas assim, eu acho que não pode confundir essas duas coisas. E tem o criador que está começando, que naturalmente vai ter propostas menores e não pode fazer essas mesmas propostas menores para criadores que já estão mais consolidados. E o UGC é aquilo. Você vai fazer se você gostar do produto e a gente confundiu isso com um novo modelo de contratação, talvez. Eu acho que essa provocação, para a gente dar a palavra final aqui, é justamente uma provocação até para quem está assistindo a gente, que é essa relação de influência e performance, ela cria muitas ramificações de modelos de negócio. A performance viu que o GC, né, como gerado pelo usuário,
raiz é o que performa melhor, e começou a demandar muito isso do time de criação. Isso não conseguiu ser produzido organicamente na medida que um time de performance precisa, né? Que funcionou, performance vai querer o quê? Mais e mais. Então o mercado começou a ter que provocar isso de forma financeira. E aí a gente debandou, começou a virar uma coisa mais fechada. E qual é a diferença da gente pagar alguém para dizer o que a gente está falando como marca? Acho que é uma provocação legal para quem está assistindo a gente. Pessoal, queria agradecer muito o papo aqui com vocês. Obrigada. Pessoal do Playnest, vocês como criadoras. Você tem alguma palavra final que vocês querem dar para quem está assistindo a gente? Eu acho que esse tipo de conversa é muito necessária para que a gente... Aí o Pix também, como um todo, tem um papel muito fundamental no mercado de marketing de influência para a gente profissionalizar as coisas, usar os termos corretos, porque eu falei mesmo GC sem me referir exatamente ao que eu queria falar. E é muito bom a gente poder trocar, aprender e dar espaço e até mostrar vulnerabilidades para juntos todos podermos nos ajudar. Eu acho que assim, o recado no geral é esse, né, da gente cada vez mais ter essas conversas, né? O Playnest, eu tô dentro da plataforma, realmente é uma plataforma que educa, assim como o Pix, né? Então acho que pra gente, enquanto creator, é isso, gente, estudar, porque o mercado tá aí, é gigante, tem várias possibilidades, né? Então a gente precisa realmente virar a chavinha e ver, né, que a gente precisa acompanhar as mudanças, né? Então acho que é profissionalização, né? É a palavra-chave, porque só quem, de fato, se enxergar como negócio vai prosperar. Então, independente do nível que a gente está, né? Não importa o número de seguidores, o importante é a sua cabeça, né? E você enxergar aí as possibilidades que o mercado tem pra gente. Legal, acho que eu não vou acrescentar nada além de profissionalização do mercado como um todo e também dos criadores. Quando a gente tem cada vez mais criadores e vai continuar tendo muito criador, como é que a gente pode se destacar? Como é que a gente vai fazer algo diferente para as marcas notarem e verem valor além da mídia? Então acho que tem essas provocações para os criadores também, né? E é isso, se você quer ficar por dentro de como as pontas do ecossistema da Creator Economy se conectam, fica de olho no podcast da UPix em parceria com a WebMedia. Vejo vocês nos próximos episódios, pessoal!